Salve sua divina presença! O nosso tema hoje é incorporar em casa. Você conhece alguém que incorpora em casa? Gostaria de incorporar em casa? Tem medo de incorporar um guia aí na sua casa? Seu dirigente, sua dirigente, diz o que sobre este movimento de incorporação de guias em casa? Esse tema de incorporação em casa, ele é um tema que gera bastante divergência. É um tema que não é unânime nas opiniões. Algumas pessoas dizem sim, incorporar em casa tudo bem. Outras dizem não, terminantemente proibida a incorporação em casa. O que é interessante é a gente entender quando incorporar em casa e por que não incorporar em casa. Qual é o sentido disso? Fica muito mais fácil a gente seguir por um caminho quando a gente entende os porquês. O que é a incorporação de um guia? É um trabalho mediúnico. Eu não incorporo um guia porque eu não sei que roupa eu vou vestir hoje, estou em dúvida entre essa azul e uma amarelinha, então eu vou chamar o guia espiritual para me ajudar a resolver. A gente não incorpora um guia espiritual para dirimir, para tirar dúvidas de coisas banais da vida da gente. Por mais que a escolha da cor da blusinha que eu vou usar, para mim me pareça algo fundamental, muito importante, porque hoje eu tenho uma entrevista de trabalho, ainda assim é banal chamar um guia para me auxiliar nisso. Então, quando a gente começa a pensar na incorporação de um guia espiritual em casa, quando a gente começa a pensar em seguir carreira solo, independente, nesta área da incorporação, da mediunidade de incorporação, é muito importante a gente atentar para alguns pontos específicos. O primeiro ponto que a gente precisa olhar eu de fato preciso incorporar em casa? É a única maneira que eu tenho de desenvolver a minha mediunidade incorporando em casa? Como que eu vou pensar sobre isso? Eu moro numa cidade onde não tem um terreiro de umbanda na linha de trabalho que os meus guias espirituais gostam, aconselham que eu vá atuar. Aí como que eu vou saber se na minha cidade tem e se eu nem sei direito quem é o meu guia? Já começa a eliminar aí. Não sei direito quem é o meu guia, eu nem vou começar a desenvolver sozinha em casa. Você já vai entender por quê. Não, conheço bem os meus guias, já sei qual é a linha de trabalho que o meu guia espiritual aconselha. E eu estou ali de comum acordo porque é um trabalho em parceria, né? São duas pessoas trabalhando juntas, duas personalidades, duas entidades. Eu sou uma entidade e o guia espiritual é a outra. Então, há uma parceria, há uma sociedade neste trabalho. Então, as duas pessoas, os dois lados precisam estar de comum acordo para que aconteça o trabalho mediúnico. É um trabalho mediúnico, não é um lazer mediúnico, não é uma distração mediúnica, é um trabalho mediúnico. Quando eu falo trabalho, envolve o quê? Responsabilidade, envolve o quê? Dedicação, e envolve o que mais? Principal, 2 segundos para você pensar. Conhecimento. Eu só trabalho naquilo que eu tenho o mínimo de conhecimento. Então, eu entendi que na minha cidade não tem uma casa de umbanda, não tem uma casa que trabalha espiritualidade, um grupo que eu me afinize dentro da linha de trabalho. Eu não estou falando, eu não fui com a cara das pessoas, simplesmente, eu não gostei, eu não gosto como aquela dirigente conduz a sua vida pessoal. Na maioria das vezes, nós criamos obstáculos olhando, julgando as pessoas para não darmos seguimento ao nosso propósito. Então, a gente acha 1000 empecilhos e diz que não se afinizou com o trabalho. Você precisa sempre buscar entender a linha de trabalho e saber se aquilo pode te dar um suporte ou se você está sendo julgador, julgadora da vida pessoal alheia. Se você não está criando uma antipatia gratuita, se você não está criando barreiras
para não desenvolver a sua mediunidade, porque tudo isso está em jogo no momento que a gente sai em campo para encontrar aquele grupo que vai ser a nossa família de alma. Agora então, continuo neste ponto de que para você, onde você mora, não tem uma casa com a qual você se afiniza, não tem um grupo com o qual você se afiniza. Feito isso, entendido isso, então você precisa o quê? Primeiro de tudo, buscar conhecimento, conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre os corpos sutis, sobre os chakras, sobre as ervas, sobre as entidades que trabalham dentro da Umbanda. Você precisa ter conhecimento, ter uma boa fundamentação para te dar um suporte no momento em que você for iniciar o seu trabalho de incorporação. Porque incorporar um guia espiritual pode ser algo muito fácil. O que não é fácil muitas vezes é a gente dar este suporte que o guia precisa. Porque só o ato de incorporar não garante um bom trabalho, mesmo que o guia, que sempre é uma pessoa especializada, preparada, esteja ali disposto a dar o seu melhor. É preciso que nós, mediadores, médiuns de incorporação, tenhamos também um preparo e um bom reservatório intelectual bem preenchido. E agora, visto isso, o que eu preciso? Fazer uma firmeza em casa. O que é uma firmeza? A firmeza que o seu guia espiritual vai te passar, ou então que algum orientador espiritual encarnado da sua confiança e de seu guia vai te passar para que você comece a estruturar a firmeza física do seu ambiente de trabalho. Porque a gente precisa entender que quando eu vou alçar carreira solo ou vou sair na frente de um grupo como ponteira de trabalho, eu vou dar ali, vou me colocar à frente, eu preciso entender que eu me torno uma figurinha muito visada, não só no campo espiritual, não apenas os obsessores, a parte maligna, vai tentar me tirar de campo, me tirar de área, mas também a parte física, pessoas encarnadas também vão me ver, também vão me visar. E não só as pessoas que vêm buscar auxílio e que muitas vezes vêm acompanhadas de uma egrégora espiritual, às vezes positiva, às vezes negativa, mas podem também não gostar da minha atuação. Podem também me ver como alguém que está atrapalhando a sua caminhada no campo terreno, e eu também me torno uma pessoa visada negativamente. E eu preciso ter uma boa base para encarar tudo isso. Eu preciso ter uma boa estrutura física, de firmeza, de trabalho espiritual e uma boa estrutura física minha, corporal, para que eu tenha boa saúde. Para quê? Para conseguir segurar as demandas energéticas. E para que eu tenha tudo isso, eu preciso ter uma boa saúde mental, eu preciso ter boa saúde emocional e eu preciso ter boa saúde espiritual. Ou seja, eu preciso buscar, é claro, eu preciso buscar diariamente um equilíbrio para manter a minha integridade física, moral, intelectual, emocional, mental, psicológica, para que eu possa então desenvolver um bom trabalho na carreira solo. Não é o meu caso. Eu moro numa cidade onde existem inúmeras casas que trabalham com correntes mediúnicas com as quais o meu guia se afiniza. Minha sugestão, se é que você me permite sugerir, busque se alinhar, se afinizar, baixar a guarda, se permita a conhecer o novo, a se relacionar com as pessoas, a ser menos julgador, menos julgadora e desempenhar um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho. Porque juntos, quando nós temos uma equipe de trabalho, nós crescemos muito mais rápido, nós desenvolvemos muito melhor, nós temos um amparo
para o que der e vier, é outra pegada. A gente se sente seguro porque a gente tem segurança. Aí nós estamos falando de uma egrégora mista, porque cada um de nós tem a sua egrégora particular. E quando nós nos aliamos a um grupo, nós formamos uma grande egrégora, física e espiritual. E isso nos dá muito mais força, nos dá muito maior proteção, porque o nosso campo energético ele se fortalece muito mais. Então, se você já faz parte, agora é para quem já faz parte de uma corrente mediúnica. Sim, eu já faço parte de uma casa. Eu posso incorporar em casa, então, já que eu estou ali bem protegido? Agora vem a pergunta que é especialmente para você. Com qual objetivo você busca essa incorporação aí na sua casa? Se você já faz parte de uma casa, você já tem um dia específico para o trabalho mediúnico, para a prática mediúnica, com qual objetivo você pensa em incorporar em casa? Deixa eu tentar aqui captar as suas respostas, as suas justificativas. Eu acho pouco um dia. Sinto necessidade de incorporar mais. Quero estar mais próximo dos meus guias. Quero incorporar mais porque eu percebo que um dia é pouco. É pouco para quem? Será que não é a sua carência? Será que não é a sua necessidade de correr na frente dos guias, inclusive? À frente daquilo que é necessário? Será que você não está realmente querendo avançar um passo maior do que o tamanho, do que o alcance das suas pernas? Será que não é a sua ansiedade? Porque isso também faz parte de um bom trabalho. Você aprender a trabalhar a sua ansiedade. Você aprender a esperar o momento. Use esses outros dias em que a sua casa não está oferecendo desenvolvimento mediúnico para conhecimento intelectual. Vá buscar desenvolver telepaticamente uma comunicação com seus guias. Anote as mensagens que o seu guia falar. Aliás, aqui no canal nós temos vídeos específicos falando sobre isso. Se você ainda não faz parte, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre atento, sempre atenta, porque nós temos muitos assuntos. Tudo que eu digo aqui, alguns temas específicos daquilo que está sendo pincelado aqui dentro, nós vamos encontrar dentro do canal. Então já fica a dica para você. Vai lá, dá uma vasculhada aqui no nosso canal para pegar pontos específicos de coisas que eu estou colocando aqui dentro. Talvez você diga, não, mas o meu guia espiritual, ele tem necessidade. Eu já entendi que o meu guia quer atender muito mais. E lá na casa que eu trabalho, eu não tenho essa oportunidade de atender. Será mesmo que é o seu guia que tem essa ansiedade de atender? Se for o seu guia, então a minha sugestão aqui para você, peça ao seu guia que vá conversar diretamente com o seu dirigente, com a sua dirigente espiritual. Troque uma ideia sobre isso, sobre esta necessidade que o guia entende que você tem de desenvolver muito mais e talvez seu dirigente, sua dirigente não tenha captado ainda. Faça este movimento. Por quê? Porque aí você busca segurança para o seu trabalho. Aí você busca a segurança de saber que não é a sua ansiedade que está se misturando com algumas ideias que o seu guia vem lhe trazer. Outro ponto que você precisa olhar é, talvez você pense, mas é importante para o meu desenvolvimento mediúnico se eu incorporar em casa. Mas esse desenvolvimento mediúnico vai acontecer sobre o olhar de quem? Da pessoa leiga que mora aí com você? Não, meu irmão também é um bandista, a gente trabalha na mesma casa. Você acha mesmo que é segurança suficiente para você ter um bom desenvolvimento? Não, não é seguro. Por quê? Porque você abre um portal no momento em que você vai incorporar na sua casa. Não adianta de nada você fazer uma firmeza física na sua casa e você não ter uma firmeza para receber tudo aquilo que porventura possa chegar até você. Como espíritos obsessores, espíritos oportunistas, energias negativas, suas mesmo, na maioria das vezes,
que venham a brotar, a fluir, quando você abre este espaço de incorporação. Lá na casa em que você trabalha, isso não acontece porque você tem toda uma egrégora física e espiritual, toda uma firmeza feita, todo um olhar que, por mais que você não perceba, estão voltados, esses olhares estão voltados para você. E então você está, sim, muito protegido, muito protegida. Surgiu uma dúvida, esta dúvida é sanada imediatamente. E aí? Sozinho? Ou com alguém que você acha que também está em desenvolvimento, pode te dar um auxílio, como é que vai ficar? Ter firmeza é ter todo esse kit, é ter todo este preparo físico, mental, emocional, espiritual, conhecimento. Isso é ter firmeza para um bom trabalho. Se ainda não é o seu caso, então busque este desenvolvimento junto ao seu grupo de trabalho, ao seu grupo de desenvolvimento. Porque mesmo enquanto nós dormimos, nós estamos sendo desenvolvidos. Não pense você que enquanto você está aí em recesso na sua casa, o seu desenvolvimento parou. Todo mundo está em férias, guia espiritual está lá, aproveitando para pegar uma prainha, trocar uma ideia com os amigos. Não, todo mundo continua trabalhando, inclusive você. Você continua enquanto acordada, enquanto durante a vigília, continua estudando, continua buscando alinhar os seus chakras, buscando renovar, buscando se reformar. Isso é trabalho mediúnico. E enquanto você dorme, você é convidado gentilmente pela sua guiança espiritual a acompanhar os seus guias, a sua mentoria espiritual. Para quê? Para seguir com o seu desenvolvimento de incorporação, o seu desenvolvimento de intuição, de inspiração e tudo mais que houver aí na sua configuração atual. E se ainda ficou alguma dúvida para você sobre esta questão de incorporar ou não em casa, chame seu dirigente, troque uma ideia ali, uma ideia aberta com seu dirigente. Se aconselhe com seu dirigente, com a sua dirigente espiritual sobre o assunto. Vá esgotar as suas dúvidas sobre o assunto. Porque incorporar em casa parece ser algo muito simples, muito tranquilo. Tá tudo bem, o guia espiritual sabe tudo, o guia espiritual não vai deixar nada me acontecer. Mas não se trata apenas do guia espiritual. Guia espiritual não vai fazer mágica, guia espiritual não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, alinhar, nos deixar íntegros, físico, emocional, espiritual, psicologicamente, e ao mesmo tempo incorporar, e ao mesmo tempo nos passar mensagens, e ao mesmo tempo fazer o trabalho. Tudo precisa de um bom propósito. E nós não somos o único propósito deste movimento do trabalho espiritual. Existe todo um contexto. Dentro de um trabalho mediúnico em conjunto, você sempre vai auxiliar o outro, outras pessoas vão se beneficiar. Pense melhor sobre isso e veja se é de fato o seu caso incorporar em casa. Se for, ótimo, perfeito, dedique-se a isso de corpo e alma, literalmente. Se entregue a isso, vá buscar fazer o seu melhor, vá buscar se profissionalizar. Não significa que você vai cobrar por isso, mas você vai ser um excelente trabalhador dentro da caridade, um excelente profissional da caridade. Eu espero que o tema de hoje tenha sido útil para você, tenha tirado algumas dúvidas. Se não acabaram as suas dúvidas, deixa aqui para mim nos comentários e assim que eu puder eu venho para te responder. Por agora eu te deixo aquele meu super abraço de alma.